Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Municípios em Ação. O canal Municípios em Ação leva a sigla canal MUNAC. Nosso tema de hoje é a continuação de um conjunto de conteúdos referentes a recursos ambientais, danos ambientais e avaliação econômica do meio ambiente. Nos vídeos anteriores falamos um pouco, muito brevemente, sobre mudança climática, sobre queimadas, sobre vulcões, e nosso assunto de hoje são os problemas ambientais no município. Esta é a terceira e última parte desse conjunto de problemas que estão sendo ilustrados aqui no vídeo. Vamos começar com marés altas. Alguns estudos afirmam que até 2100 o nível do mar deverá estar elevado, as ondas marinhas deverão estar elevadas em mais de 2,5 metros. Recentemente, neste ano, em abril, tivemos ondas em Florianópolis, Santa Catarina, que atingiram a altitude estimada em 1,8 metros, ou seja, quase 2 metros de altura, provocando um conjunto enorme de estragos na região. A Praia do Campeche foi dizimada, alguns barracos, algumas casas foram destruídas, e nós temos aqui no slide algumas fotos que podemos mostrar a vocês. Enfim, nesse mesmo evento, foram atingidas os municípios de Passos de Torres, Praia Grande, Ubatuba, São Francisco do Sul, inclusive fazendo com que o município de Passos de Torres tivesse com a sua água potável interrompido o fornecimento, exatamente porque houve um represamento do rio Mampituba, que é pela própria maré. Ele levou a maré começa a entrar no rio, naquela região estuarina, até alcançar o rio, e com isso a água vai ficando mais salinizada. Portanto, nesse município houve a salinização da Sanga Estiva, que é um afluente do rio Mampituba, fazendo com que a companhia de saneamento tivesse que interromper o fornecimento de água potável para esse município. Então, novamente voltando, as preocupações com municípios, elas vão além da construção do posto de saúde, elas vão além da construção do restaurante comunitário, elas são muito mais amplas e muito mais abrangentes. Temos outras fotos aqui, por exemplo, em São Francisco do Sul, nesse slide. A própria Marinha do Brasil, segundo os noticiários do Pará, informam que agora em setembro deste ano, as marés alcançaram de 3,4 a 3,7 metros de altitude. Inclusive, a Marinha apresenta um cronograma de altitude das marés para que as pessoas se previnam, evitem frequentar esses lugares. Isso aconteceu agora de 2 a 6 de setembro no estado do Pará. Algumas pesquisas também dizem que a mudança climática, que está associada ao aumento da temperatura da atmosfera terrestre, consequentemente está associada ao descongelamento das geleiras, nas calotas polares, provocando aumento do nível do mar. E esse aumento do nível do mar, consequentemente o aumento das ondas, tudo isso provoca também no ciclo hidrológico, provoca outros procedimentos, outros processos. Esses processos provocam mais chuvas. Estas chuvas, por sua vez, provocam mais inundações e mais deslizamentos. Por quê? Por causa do volume de chuvas, que pode ser até um processo relativamente natural, mas também devido à ação antrópica, ou seja, quando o homem ocupa as encostas dos morros, lógico que ele está muito propenso a sofrer algum deslizamento de terra, como nós apresentamos aqui nas fotos do slide 34,
Claro que ele está propenso a sofrer inundações, como a gente apresenta aqui no outro slide, né? Enfim, por isso, e pensando nisso, é que o município precisa regular, os vereadores precisam agir, os vereadores precisam criar normas internas de ocupação e uso do solo. Isso todos os prefeitos já sabem, todos os vereadores já sabem, mas não colocam em prática. A prática tem se demonstrado de forma diferente. A prática tem se demonstrado que tudo funciona em função do econômico. E não deve ser essa postura. Se quisermos evitar inundação, deslizamento, chuvas torrenciais, aumento da temperatura da terra, se quisermos pensar num futuro muito próximo, temos sim que regulamentar o uso e ocupação do solo. Temos sim que gerar instrumentos técnicos para que essas inundações, esse aumento da maré, para que esses processos ecológicos decorrentes da ação do ser humano sejam minimizados. E onde é que isso acontece? Isso só acontece a partir do município. É nesse sentido que este canal e estes conteúdos estão no ar. Exatamente porque se as coisas acontecem no nível local, óbvio que as pessoas, os gerentes, os gestores públicos do nível local precisam tomar providências. Eles precisam criar mecanismos de previsão de futuro. Por que não o fazem atualmente? Porque os instrumentos técnicos precisam ser contratados e pagos. Porque a construção de um restaurante comunitário aparece para a população muito mais facilmente do que um plano de manejo, um plano de diretor de ordenamento territorial. Porque criar uma equipe eficiente de fiscalização é brigar com o prefeito, porque as pessoas elas cometem infrações, constroem de forma irregular, ocupam lugares de forma irregular que não são apropriados para moradia e por isso, e com tudo isso, é necessário que as prefeituras, que os prefeitos, os vice-prefeitos, os legisladores do município tomem atitudes pontuais, setoriais e de impacto e de segurança para o futuro do município de cada cidadão. Nesse aspecto ainda, nós temos outros transtornos que são provocados pela própria ação do homem. Em vídeos anteriores já comentamos isso. Esses outros aspectos são chamados problemas ambientais de ordem antrópica. A ordem antrópica significa o homem estar agindo de forma errada, de forma errônea, né, nas coisas que ele executa dentro do município. Por exemplo, pragas na agricultura. Lógico, se coloca algum químico na plantação, esse químico é exalado, provoca transtornos na atmosfera, no ar, provoca poluição ambiental. As queimadas, já comentamos em vídeos anteriores, expelem partículas, emitem fumaça. A própria transformação genética, não vou entrar nesse assunto porque esse assunto é muito polêmico. A gente tem exemplos aí de ações do homem que prejudicaram inclusive usinas nucleares. As usinas nucleares elas são radioativas. Nós temos outros problemas de ordem antrópica, por exemplo, a habitação. Há um déficit habitacional enorme no país, portanto, nos municípios. Hoje nós temos como transtorno social também os movimentos sem terra, os movimentos sem casa, movimentos sem teto, movimentos dos sem renda. Nós temos violência na sociedade, basta escutar os noticiários. Nós temos uma segurança pública que não é tão segura. Nós temos uma segurança pública que é feita
e muitas vezes pela segurança privada. Nós temos segurança privada feita por homens da segurança pública e um conjunto enorme de outros problemas ambientais dentro do município, como aborto, corrupção. Na agricultura é outro canal. Quando alguns canais de TV resumem e dizem agro é tudo, lógico que é tudo. Sem comida não se vive. A agricultura produz comida para o ser humano sobreviver nos dias atuais. Então, só que as técnicas, os insumos utilizados, não podem contaminar solos, não podem poluir o ambiente. Vamos dar prioridade para a exportação ou para a importação? Qual dos dois é mais importante para a população do município? Não adianta o prefeito apoiar o deputado federal que está fazendo a lei que vai dar subsídio para a exportação, se o próprio município sofre com isso. Como já falamos em vídeos anteriores sobre o transporte público gratuito, que já existem leis e que precisam ser essas leis implantadas nos municípios. Bom, hoje temos transformação de instrumentos técnicos, temos transformação nos modelos de vida, nós temos transformação das pessoas. E essa transformação tem que seguir o quê? Um modelo individual ou um modelo em sociedade? Essas transformações precisam serem acatadas pelas pessoas individualmente e precisam ser assimiladas pelos prefeitos, pelo nível local, pelo município. E por que devem ser assimiladas pelo município, pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pelo vereador? Os novos prefeitos que estão chegando aí sabem muito bem disso, ou deverão saber disso. Por quê? E por que será que esses modelos de vida, na atualidade, precisam ser assimilados pelos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores? Porque as coisas acontecem no município. Todas as coisas acontecem no município. Por isso, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, reeleitos, atuais, novos, futuros, precisam acompanhar a transformação do tempo, a transformação das sociedades humanas. Por hoje é só e obrigado, até a próxima.